você lembrou bem do Silvio Frota, mas eu quero lembrar também, você falou do Coutinho. O Coutinho é o cara que chegou a falar, livro publicado pela Biblioteca do Exército, com dinheiro público, né? Que eles têm esse problema todo com usar dinheiro público para as coisas, mas para o nosso Coutinho tudo bem. O Coutinho diz, no livro dele, que na Constituinte, quase que o Brasil vira uma república socialista. Mas, porra! Muito bom, então, né? E isso está sendo publicado dentro do Exército, está sendo estudado, é uma beleza. Você vai na internet, você começa a procurar o Coutinho, você vê as discussões de coronel com capitão, de capitão com general, falando sobre o livro do Coutinho, e os caras levam a sério. Não é que eles... Até se fosse tudo loucura, eu ia falar, bom, se o louco escreve, ele escreve por alguma coisa, é o que eu falo, inclusive. Mas os caras levam a sério a teoria do Coutinho. Eles levam... E aí a gente chega, inclusive, nessa coisa do discurso da guerra híbrida, porque a gente, de repente, descobriu essa coisa da guerra híbrida, mas essa tese do Coutinho é a tese de que a esquerda, na verdade, fez uma guerra híbrida no Brasil durante 20 anos, durante 30 anos, e que eles foram os grandes vencedores, etc. É nesse sentido que eles são anti-Geisel. Você lê nas revistas militares e vê em certos posicionamentos justamente sobre a guerra na sociedade da informação. Do ponto de vista geopolítico, tem essa, que é um aprofundamento da doutrina de segurança nacional, que já havia uma posição de grudar nos Estados Unidos como um caminho mais adequado para a civilização ocidental, de um Brasil que faz parte de uma chamada civilização ocidental. Agora, eles seguem com essa concepção de que é necessário continuar seguindo, continuar se apoiando nos Estados Unidos, mas de que o mundo caminha para um nível de risco político muito alto. Esse risco político é uma concepção apocalíptica das coisas, uma concepção muito apocalíptica. Eles falam, por exemplo, até nas suas preferências de ficção. O Mourão, eu nunca vou cansar de falar isso, o Mourão, ele gosta de literatura ficcional apocalíptica, ele gosta daquela série do Netflix, Designated Survivor, que é sobre matam todo mundo na linha de sucessão da Casa Branca e tem um cara aleatório que é escolhido por um computador para ser o presidente. É isso, né? Eu não assisti, ele disse que gosta, eu dei uma olhada só, mas eu não assisti. Ele gosta também de Tom Clancy, o escritor de thrillers militares, que tem muito essa coisa de o apocalipse, ou a sociedade pós-apocalíptica, de que a sociedade industrial não se sustenta mais, a população cresce muito, e isso é um cálculo que não está só nesses militares brasileiros, mas está nos cálculos estratégicos dos Estados Unidos e dos setores mais radicais da política externa dos Estados Unidos, como são os neo-strausserianos, que eles querem transformar todo o resto do mundo em estacionamento. Para eles, todos os estados nacionais podem se desmanchar. O importante é que o Ocidente sobreviva ao grande apocalipse, ao grande hecatombe. Aí os militares brasileiros aderem a essa visão e colam nela. E isso se junta com uma visão colonial, porque eles veem o problema da população também, só que eles se sentem na periferia do mundo, eles são responsáveis pelo problema populacional, então aí já existe uma mediação com a ideologia do extermínio, com a ideologia do extermínio policial, do extermínio paramilitar, por conta de uma consideração que é geopolítica. Uma consideração de que o mundo pode caminhar para uma desintegração, os estados vão se desintegrar, as sociedades vão ficar inviáveis, então cabe a nós nos aproximar ao máximo dos Estados Unidos, do Ocidente, que é o Ocidente que sobrevive, e é o Ocidente que tem a capacidade militar inquestionável. Os Estados Unidos têm um gasto militar que é maior do que os oito gastos que vêm antes dele. Maior, muito maior, mais do que o dobro do que o da China, por exemplo, e do que da Rússia. Então, eles vêm como uma consideração estratégica até mesmo realista, de que eles têm que se juntar aos Estados Unidos. E no campo da tecnologia, aí vem a concepção de que a guerra mudou. Assim como a economia mudou, de acordo com o Heleno, ele falou que eu fui lá em Nova York e a loja da Amazon não tem atendente.
O posto de gasolina vai parar de ter atendente. E eles também antecipam um tipo de crise, naquilo que a gente falou agora, por conta disso, mas eles antecipam as transformações na forma de fazer a guerra. Então eles argumentam que se a principal ameaça hoje é a desintegração, o que é a desintegração? Vão ser os grupos terroristas e os grupos criminosos, as narco-insurreições, as insurreições criminosas, eles usam todos esses termos. O narcoterrorismo também, que fica em zonas urbanas que não são controladas, aí eles fazem uma referência à favela, e aí, de novo, tem essa mediação com a militarização da sociedade, com a ideologia do extermínio, a ideologia do controle de certas regiões. E a mediação com a experiência no Haiti, porque lá eles aprendem a lidar com isso. E a mediação com a experiência israelense. Então eles veem que a forma de fazer a guerra hoje não se trata de ter guerra entre estados, não. Não se trata de fortalecer o exército para atuar como um exército tradicional, um exército regular, mas para ele atuar dentro desse tipo de situação. Mais do que isso, ele tem que ter a capacidade de controlar a sociedade civil, porque a guerra passa a ocorrer em todos os espectros da comunicação. A guerra é feita em função da informação. Então, que tipo de potência, que tipo de tecnologia que eles querem? A tecnologia de informação, a tecnologia de espionagem. Eu achei muito curioso que isso vai sair na ópera também, provavelmente nesse mês, já estamos concluindo ali um artiguinho, que é sobre o fato, me chama muita atenção, de que falaram tanto de hackeamento aqui no Brasil agora por conta desse escândalo do Moro, por causa da Vaza Jato, e esqueceram que o Brasil aparece nos vazamentos do Wikileaks sobre monitoramento, sobre vigilância, sobre o mercado de monitoramento internacional, que o Exército Brasileiro, o Centro de Inteligência do Exército Brasileiro, entrou em contato com uma empresa italiana e com outras empresas concorrentes para comprar um programa que é capaz de invadir um celular e roubar tudo que tem nesse celular. Pegar a sua conversa. Aí a esquerda fica, vocês me desculpem, vocês acham que é disputa de narrativa falar que o Telegram nunca foi hackeado? Tá ótimo, vocês estão disputando narrativa com o Moro. Mas a realidade é que se você coloca um programa espião dentro de um celular, pode ser um programa da Elbit Systems, um programa da Verint, um programa da Hacking Team italiana, que é essa daí no caso, que é capaz de roubar conversas do Telegram, roubar conversas do WhatsApp, roubar conversa do Messenger, do Viber e de outros aplicativos que a gente não usa muito aqui no Brasil, que é capaz de roubar o seu histórico de mensagens, de SMS, que é capaz de ver sua localização, que é capaz de gravar o que seu telefone está falando, e com várias formas de infecção, várias maneiras de colocar esse vírus dentro do seu telefone. Pode ser numa rede Wi-Fi, pode ser na rede de rádio, né, as antenas de celular, através delas, pode ser físico, pode ser através de um link que você clica e não deveria ter clicado. Estão monitorando ativistas no México, que investigam o desaparecimento de pessoas, de ativistas indígenas, de estudantes, inclusive o advogado dos 43 estudantes que foram massacrados e desapareceram, né, usando esse programa. Então não vamos ser inocentes. E o Exército Brasileiro entrou em contato lá entre 2011 até 2015, você tem conversas nesse sentido. A Polícia Federal também. Não vamos ser inocentes quanto a isso. São uma potência tecnológica que a gente quer que o Exército tenha, por uma questão nacional. Opa, tudo bem. Mas não vamos ficar falando como se não houvesse a possibilidade de uso político disso. Porque há. E isso vem de uma concepção de guerra. Quando você pega, a gente trata disso no livro também, o livro do Visacro, que foi o comandante das forças especiais, né, da formação das forças especiais dentro do Exército, ele falando sobre guerra na época da informação, ele falando de uma capacidade de criar um exército capaz de controlar a sociedade, controlar o que eles concebem como sociedade civil, nessa guerra de vários espectros. E isso se dá através desses programas. A gente não tem garantia para dizer que o Exército comprou esse programa, só que eu vou dizer o seguinte, nessa década já teve um escândalo no Exército peruano por conta disso. Saiu no Washington Post, eu não lembro em qual ano foi, acho que foi 2015,
A Verint, que é uma empresa israelense-americana, especialista em vigilância, o que eles chamam de defesa agressiva, né? Você hackear o celular das pessoas para se defender. A Verint montou um centro para o exército peruano que é capaz de monitorar 300 celulares ao mesmo tempo, gravar conversas de 300 celulares ao mesmo tempo e ver a localização de 5.000 aparelhos ao mesmo tempo, simultaneamente. E estavam usando esses programas, a primeira-ministra do Peru estava usando para monitorar empresários, deputados de oposição e alguns jornalistas. Aí teve um escândalo, ela caiu. Aí vocês me desculpem, o exército peruano, eu não sei, eu acho que se o exército peruano teve um negócio desse, não tem motivo para o exército brasileiro não ter. Não tem motivo para isso não estar na mão de um político do GSI, não está na mão de um general Heleno. Então, a aquisição dessas tecnologias não depende da constituição de um complexo industrial brasileiro. Eles compram de Israel. Por isso que eles querem se aliar com o Ocidente, com Israel, com os Estados Unidos. Nós somos aliados, eles nos dão os aparelhos e a gente consegue exercer aqui um programa de controle social, as nossas prioridades estratégicas, de que o Brasil vai se desmanchar, enfim. A partir dessa concepção de guerra, né? Partindo de uma aproximação com os israelenses que não é só no campo do controle da rua com fuzil, que é uma coisa que eles aprenderam muito bem nos territórios ocupados da Palestina, mas o controle das comunicações.